Frederick Valentich, de 20 anos, era obcecado por OVNIs desde os 15 anos. E quanto mais tempo passava com o corpo de treinamento aéreo, que chegou a dar um curso sobre OVNIs na base de Sale, a sudeste de Vitória, mais ele se convencia de sua existência. Steve Ruby, o controlador de tráfego aéreo que falou com Valentich antes do desaparecimento em 21 de outubro de 1978, acreditava que algo fora do comum havia acontecido. Ele afirma que Valentich parecia realmente preocupado com sua segurança. Entretanto, o jornalista Barry Williams se recusava a acreditar que o desaparecimento de Valentich fosse mais que um acidente trágico. One of the theories that was around at the time was that Fred had become disoriented because when you're flying along, particularly at dusk when you can't see the horizon, you could quite easily be flying along upside down. Now, there were two lighthouses, there were the aircraft navigation lights. As you got close to the water, they would be reflecting from the water. That could quite easily have been the lights you saw. And if you were doing that, of course, crashing at the sea is a very likely thing to happen. We will never know if that's true, but it's a very plausible explanation for what happened, far more plausible than the UFO explanation. Mas outras pessoas se recusavam a acreditar que o desaparecimento de Valentich fosse apenas um acidente. Elas continuavam convencidas de que algo estranho havia ocorrido sobre as águas do Estreito de Bess. O mistério aumentava, e Bill Chalker, especialista em OVNIs na Austrália, afirmou que talvez nunca se soubesse a verdade. The explanation or suggestion that Frederick Valentich was flying upside down in his Cessna just doesn't hang together simply because we're dealing with a situation that lasted 6 minutes and the mechanics, particularly of the fuel system, just wouldn't allow the Cessna to fly upside down for 6 minutes. And the problem, unfortunately, we have is we don't have Frederick to talk to and we don't have the Cessna. And until such time as either one of those things are available, perhaps this mystery is always going to be that. Algumas pessoas descartaram as duas teorias. Elas imaginavam se não haveria uma explicação mais mundana e trágica por trás do desaparecimento de Valentich. Será que ele teria se suicidado? O jornalista David Elias considerava essa uma forte possibilidade. Whenever I've thought about it since the event, I've always felt that he somehow wanted to stage his own disappearance. He possibly wanted to suicide. He was a bit strange. He was into UFOs. He's had a bedroom full of material on UFOs. And he didn't file a return flight plan. I tend to think that he wanted to disappear. He wanted to fly off into the sunset and never come back. John Gibbs, um amigo da família, afirma que Valentich jamais pensaria em suicídio. Afinal, ele tinha apenas 20 anos e ainda tinha muito por que viver. Fred had no strong reason, I believe, to undertake any faking of the scene or whatever it might be. He had a very strong relationship with his parents. He could see where he was going to head. He wanted to be the youngest registered commercial pilot in Australia for a short period of time when he was on the road to doing that. And that's why I can't see any reason for him to do this. Um mês após o desaparecimento, parecia que o mistério seria resolvido. Enquanto sobrevoava o Estreito de Bess, 80 quilômetros ao norte de King Island, o piloto de um pequeno avião relatou ter avistado o contorno do que parecia ser um pequeno avião no fundo do mar. As autoridades disseram que havia sido um engano e sustentaram que o mar estava agitado e era profundo demais para deixar entrever qualquer coisa. Mas se aquilo fosse verdade, teria coincidido com a opinião de alguns dos envolvidos na busca oficial. Eles acreditavam que Valentich havia tentado descer depois de perceber uma falha mecânica. E o avião teria afundado imediatamente, sem que ele tivesse tempo para escapar. Mas essa teoria não procedia. Os Cessnas são construídos para flutuar tempo suficiente para que o piloto possa sair. E permanecia o fato de que Valentich se comunicou com a torre em Melbourne até o momento do desaparecimento.
Se um avião está a 145 quilômetros de distância, é impossível receber sinais de rádio se ele voar abaixo de 300 metros. Por isso, acredita-se que ele voasse pelo menos a essa altura ou até 1000 metros a mais. Embora o interesse público continuasse grande, apenas em 27 de maio de 1982, quase 4 anos depois, o Departamento de Aviação da Austrália emitiu um relatório resumido. O relatório era breve. A hora e o local do sinistro foram dados como desconhecidos, assim como os motivos para o desaparecimento. Presumiu-se que Valentich sofrera uma lesão fatal. Anexo ao relatório, havia uma transcrição da conversa entre Valentich e o controlador de voo Steve Ruby. Mas a cópia da gravação nunca foi divulgada. Apesar do relatório oficial, o pai de Valentich ainda crê que um dia irá descobrir o que aconteceu com o filho. I'm hoping that one day somebody might send me a message that could really reveal the great mystery of my Frederick disappearance. Em 21 de outubro de 1998, exatamente 20 anos após o desaparecimento de Valentich, familiares e amigos ergueram uma placa em sua memória na estação meteorológica de Cape Otway, sobre o Estreito de Bass. O desaparecimento de Valentich permanece um mistério até hoje.